A história é mais ou menos assim, mas aconteceu de verdade. Em um telejornal ao vivo, o apresentador perguntou para, entre aspas, moça do tempo, que é a maneira como nós chamamos as jornalistas especializadas em meteorologia, se o tempo na região sul do Brasil estaria bom no dia seguinte. Para surpresa de todos, ela informou que não se tratava de tempo bom, mas de tempo firme. Por que o certo é falar firme em vez de bom no caso do clima? Porque a palavra bom carrega um juízo de valor. Se eu estiver observando a chuva por uma janela e alguém me perguntar se está chovendo, e eu responder sim, está chovendo, note que é bem diferente se eu responder algo como sim, caiu uma chuvinha boa, pois estar chovendo indica um juízo de fato e chuvinha boa um juízo de valor. Aquela chuvinha pode ser boa para mim, mas não para outra pessoa. Percebemos, portanto, que o que é bom para uns não é obrigatoriamente bom para todos. A ciência que estuda esses valores, ou seja, o que é bom ou mal, certo ou errado, é um ramo da filosofia chamado ética. E este será o tema do Pensamento em Gotas hoje. Adianto que o tema é amplo e hoje trataremos de uma pequena parte e traremos mais em outras oportunidades. Antes de seguirmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e deixar o sino das notificações ativado para receber nossos novos vídeos. De maneira geral, quando pensamos em juízo de fato, podemos nos remeter às coisas da natureza. Podemos afirmar sem medo que está chovendo ou que o dia está nascendo, coisas desse tipo. Por outro lado, os juízos de valor, aquilo que minha opinião pessoal ou visão de mundo está envolvida, estão no universo da cultura. Você deve se lembrar quando era criança e lhe contavam algumas histórias ou casos que ao final aparecia a seguinte frase: moral da história. Depois dessa frase, sempre vinha uma forma de aconselhamento ou um ponto de reflexão a respeito do que é certo ou errado. Isso tem a ver com o estudo da ética. A própria palavra moral, em alguns casos, pode ser utilizada como sinônimo de ética. Quando lembramos da moral da história, fica implícito um caráter social, ou seja, há um ensinamento que deve ser aplicado de maneira coletiva, de forma a nos modelar a respeito do que é certo e do que é errado. Porém, ainda há o indivíduo, que toma a decisão de agir do jeito A ou do jeito B. Importante ter em mente que essa moral da história lembra muito a ideia do juízo de valor. Não é algo da natureza, é algo que coletivamente construímos e, na medida em que criamos as regras, tornam-se, como dizem os filósofos, algo normativo, ou seja, uma espécie de lei que deve ser respeitada. Quem respeita essas regras socialmente aceitas é visto como uma pessoa ética. Quem as desrespeita passa a ser visto como não ético ou imoral. Por esse motivo, os políticos que desviam dinheiro público são mal vistos pela sociedade. Vale notar que eles conhecem as regras, mas decidem quebrá-las. Esse é o primeiro ponto que gostaríamos de deixar para reflexão. A moral tem um caráter coletivo, ou seja, esse conjunto de valores que definimos como bom ou mal, certo ou errado, não nasceu sozinho, foi construído pelas sociedades e se materializam na forma de regras a serem seguidas. Entretanto, sempre há um componente individual, afinal, a decisão de seguir as regras ou não está conosco. Por exemplo, todos nós nos entristecemos ao ver um pedinte na rua, mas a decisão de ajudá-lo ou não naquele momento é de pessoa para pessoa. Mas afinal, se a moral é construída coletivamente, por que há diversas maneiras de enxergar a mesma situação a respeito se está certo ou errado? Esse é um ponto bem importante. Em primeiro lugar, porque a sociedade não é uma coisa homogênea, afinal, não fazemos as mesmas coisas, nem moramos nos mesmos lugares, etc. Portanto, coisas que julgamos como corretas podem não ser em outras sociedades e até para pessoas do mesmo grupo social. Em segundo lugar, é que muitas dessas regras que aceitamos foram criadas para beneficiar alguém ou a grupos específicos, ou seja, é possível que dentre as regras que nosso convívio social foi modelando geração a geração, algumas delas tenham sido criadas para beneficiar uma minoria. Algumas são bem evidentes e hoje facilmente perceptíveis. Por exemplo, no passado era comum a população ver o rei como alguém que representava Deus na terra, e por esse motivo, seu cargo era passado para seus descendentes, e ninguém tinha coragem de argumentar de maneira contrária. E o mesmo serve para as regras que queremos mudar hoje em dia.
Daqui já podemos tirar mais duas conclusões. Regras e costumes, mesmo sem percebermos, podem servir para beneficiar alguém e as regras não são eternas, elas também mudam. Neste caso da mudança da monarquia para um sistema alicerçado no voto, eu imagino que a maioria concorde que gerou mais benefícios que problemas, afinal os candidatos precisam pelo menos nos convencer. Mas na medida em que regras que modelam nosso entendimento sobre o que é certo ou errado, bom ou mal, mudam, será que elas sempre mudam para melhor? E mudarão para nos ajudar ou para fortalecer alguém ou algum grupo específico? Pensem nisso e deixem suas impressões nos comentários. Agora vamos tentar expandir nossa compreensão ao mesmo tempo que resumimos nossa conversa. Essa questão da ética e da moral, aquilo que consideramos bom ou mal, certo ou errado, é muito ampla e complexa, e tiramos daqui, até agora, 8 entendimentos básicos. 1. A moral é construída coletivamente. 2. Modela a nossa forma de pensar. 3. Bom ou mal não significa o mesmo para todos. 4. Regras e costumes podem beneficiar grupos específicos. 5. Regras podem mudar com o tempo. 6. Mudar não significa que vai ficar melhor. 7. Mudar beneficia algumas pessoas. 8. Mudar pode prejudicar outras pessoas. Mas tem algo ainda bem interessante. É que a mudança é contínua, e até já tratamos disso em outro vídeo no canal. Em função disso, diariamente nos empurram propostas de mudanças nos costumes, nas leis, nas regras sociais, nas filosofias, etc, etc, etc. Em geral, vendem como se fossem coisas boas e que viriam para consertar tudo o que está acontecendo. Em outras palavras, nos usam para o benefício de pessoas que talvez nem liguem para nós. Somos nós que compramos, muitas vezes, coisas que nem queremos. Preocupante, né? Nós ajudamos a mudar os costumes sem conhecer todas as consequências que essa mudança trará para nós, podendo até ser prejudicial. Isso se aplica a todas as esferas humanas, como por exemplo na política. Coisas que julgamos boas podem ser muito ruins. Felizmente, o contrário também ocorre. Compartilhe conosco aqui nos comentários como você age para avaliar se algo é bom ou ruim, certo ou errado. Entendida mais ou menos como a questão da ética é complicada e como nos impacta, precisamos pensar a respeito das nossas ações. Mesmo sabendo que o que é bom ou certo para mim pode não ser para todos, haveria uma maneira ética e padronizada de agirmos? Nesse vídeo em destaque, falamos um pouco sobre empatia. Ela sempre aparece por aqui. Sobre a ética, continuaremos em outros vídeos. Se gosta desse tema, compartilhe o vídeo com seus amigos. Grande abraço e até a próxima!